Boa noite, amigos. Feliz Páscoa para todos vocês, para você, para sua família. Deus abençoe você de forma poderosa, que Deus fale ao teu coração nesta noite, que o Espírito Santo de Deus ministre em você. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Páscoa, até por estarmos no domingo de Páscoa, mas eu quero falar também um pouquinho, relacionar a Páscoa com a questão também do medo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que muitos estão com medo, né? Pais estão com medo de perder os filhos, filhos estão com medo de perder o pai. Infelizmente essa doença da Covid tem destruído, né, muitos lares, tem destruído muitas famílias, e nós não, de forma alguma, negamos, né, que há uma doença séria, que nós precisamos tomar cuidado. E exatamente sobre essa questão do medo que eu quero ministrar ao teu coração, para que você consiga pelo menos confiar mais em Deus, pelo menos não ficar tão aflita com as circunstâncias que a gente está vivendo neste momento. Amém? Então nós vamos falar esta noite sobre Páscoa, Moisés, Jesus e ovos de chocolate. Então, Páscoa, Moisés, Jesus e ovos de chocolate. É isso que nós vamos falar esta noite. Amém? Senhor Deus, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe o nosso coração, abençoe a vida de cada um, ó Pai, que terá acesso a essa ministração, em nome de Jesus. Nós te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos tem concedido pela Tua graça a nossa vida, e por haver vida é que nós estamos aqui mais uma noite. Te agradecemos por isso, Pai, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada pessoa, proteja cada casa que estará ligada, Pai, a essa ministração, cada casa que terá acesso, ó Pai, a essa ministração, e que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? A Páscoa, a palavra Páscoa, ela significa passagem. Alguns dizem até que tem também um segundo significado, que é passar por alto. Mas eu quero falar para você sobre desde a origem da Páscoa até chegar em Jesus e até chegar no ovo de Páscoa, né? No ovo de chocolate. Então, nós vamos começar aqui falando sobre a vida de Moisés. A Bíblia diz para a gente sobre a origem da Páscoa. Êxodo 12:11 diz assim: ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar e sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então, este é o momento em que a Bíblia vai pela primeira vez falar sobre Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 11. Em Êxodo capítulo 12, verso 21, a Bíblia diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Essa, portanto, é a segunda citação de Páscoa na Bíblia. Mas a Páscoa, ela foi instituída lá no tempo de Moisés, no tempo em que Israel estava vivendo escravo do Egito. Israel era escravo do Egito. E Deus, então, começa a ouvir as orações, o clamor do povo de Israel que estava em escravidão no Egito, e o povo começava a clamar a Deus para que Deus os libertasse. A Bíblia diz então que Deus ouviu o clamor do povo e por isso ele desceu para libertar o seu povo. Nesse processo de libertação do povo de Israel, Deus escolheu um homem chamado Moisés, que ele ainda iria nascer, mas Deus já tinha escolhido. Mais uma vez, Deus nos escolhe antes mesmo do nascimento. Então, Deus preparou para que uma família que gerasse este menino. E eu quero falar com vocês então de um pouquinho de quem é Moisés. Uma das características que eu vou pegar essa noite
Uma das características muito fortes em relação a Moisés é que ele tinha medo. Moisés, ele era medroso. A Bíblia deixa isso em alguns textos muito claro para a gente. Moisés, ele tinha medo do faraó, ele tinha medo do povo de Israel, dos próprios hebreus, ele tinha medo da opinião pública, pelo menos no começo do ministério, ele tinha medo de Deus. Tá? E a gente vai ver algumas coisas aqui para vocês entenderem. Eu não sei se vocês já assistiram na televisão a história de um camarada chamado Michael Oher. Ele foi jogador lá do time de futebol do americano, conhecido também como Big Mike. Fizeram até um filme com ele. E uma cena do filme com ele, que eu achei super interessante, é que a mãe dele, por ser usuária de crack, e às vezes fazer muitas coisas ruins, erradas dentro de casa, com eles dentro de casa, ele aprendeu, para passar aquele momento que ele não queria viver, o Michael Oher, ele aprendeu a fechar os olhos. Então ele conta na biografia dele que todas as vezes quando via uma situação que ele tinha medo, ele então fechava os olhos e ficava esperando até aquela situação passar. Até aquele momento de perigo passar. Até aquele momento de pavor passar. A Bíblia diz pra gente lá em Isaías capítulo 41, 10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. A Bíblia diz, e Deus, por mais de 300 vezes na Bíblia, ele vem dizer para mim e para você, para que a gente não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do que possa fazer o homem. Não temas, eu te ajudarei. A Bíblia, ela vem por mais de 300 vezes dizer para nós, para mim e para você, não ter medo. Significa que o não ter medo não é uma ação direta de Deus, que Deus faz um milagre e o medo some da nossa vida. Não, o medo é um sentimento e ele faz parte. E o medo, para você ter uma ideia, ele é criado por Deus em nós e ele serve para nos proteger. Sabe quando você vai pular um rio, só que o rio é largo e vem aquele medo, peraí, eu acho que eu não consigo pular esse rio. E aí o medo te protege, porque você poderia pular, cair na água e talvez morrer. Então o medo é um sentimento que você protege. Então Deus não vai retirar um sentimento da gente. A gente é que precisa controlar os nossos sentimentos. Então, Michael Oher, ele aprendeu a controlar os sentimentos dele nos momentos de medo, quando ele fechava os olhos. Isaías 41, 10 vem dizendo para a gente para não temer, não tenha medo. Pois Deus está falando assim, eu vou guardar você, eu vou te fortalecer, eu vou te proteger. O inimigo fica o tempo todo ameaçando a nossa vida. O inimigo o tempo todo fica dizendo que vai nos destruir, que vai nos matar. A televisão o tempo todo diz que você está correndo um risco muito sério de morrer. Sabe, a gente está vivendo um tempo de ataque espiritual tão forte que quando a gente fica gripado, a gente já pensa que vai morrer. De que quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente já pensa, está ali respirando normalmente, mas a gente começa a pensar que vai faltar o ar e que você vai morrer. Então não deixa que o medo te domine. E o que isso tem a ver aqui com a Páscoa? É que nós estamos falando sobre Moisés. Moisés foi quem participou da primeira Páscoa na palavra de Deus. Então eu quero falar para você que Moisés também era um homem de medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Anota isso aí na tua agenda. Você não é um OVNI porque você tem medo de alguma coisa. Todos nós temos os nossos medos, os nossos temores. A Bíblia diz pra gente que em Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 3, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses.
quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou-o com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Ao abri-lo, viu a filha do faraó, viu um bebê chorando. Então quero que você entenda uma coisa, que todos os traumas que nós temos na nossa vida, todos os nossos excessos comportamentais que nós temos, eles são oriundos normalmente da nossa infância ou de alguma herança paterna, materna, alguma herança dos seus pais. Então, imagina que Moisés primeiro ele tinha que ficar escondido o tempo todo. A qualquer momento que alguém aparecia na casa ali de Moisés, eles não sabendo quem era, imagina o desespero, pegava lá uma trouxa de roupa, jogava sobre o menino, escondia o menino, colocava o menino em algum lugar escuro e fechava. A Bíblia diz que Moisés aqui com 3 meses, já não era possível mais escondê-lo, então a mãe preparou um cesto de junco, né? Ela preparou um cesto ali para boiar no rio, para passar o menino pelo rio escondido dos soldados, porque o faraó tinha dado a ordem que todo menino deveria morrer. Então a mãe de Moisés e o pai e a família dele estavam com medo de que Moisés morresse. Queridos, essa ordem de matar as crianças era uma ordem satânica. Era uma ordem satânica. Que brotou no coração do faraó por medo também. Porque o povo de Israel crescia muito. Então as pessoas por medo fazem coisas horríveis e terríveis. E nós também por medo deixamos ou fazemos coisas terríveis também. Então imagina Moisés colocado num cesto, de novo, apaga tudo, está tudo escuro. Alguns de nós, quando está no escuro, a gente tem medo. E quando a gente está numa situação, imagina Moisés escuro e os bracinhos dele não alcançam a abrir. Ele não consegue abrir, não consegue sair daquela situação, ele deve ficar apavorado. E tudo escuro. Então, provavelmente, que é uma reação natural do ser humano, a gente fecha os olhos e começa a chorar, e começa a orar, e começa a pedir a Deus para Deus nos tirar daquela situação, é o medo. Então Moisés com 3 meses, ele está ali morrendo de medo dentro de um cesto. Tanto é que o texto diz que quando a filha do faraó mais à frente o encontra boiando no rio, quando ela abre o cesto, o texto diz aqui que ela então vê um bebê chorando. Moisés com 3 meses de idade já está passando ali um trauma terrível de estar trancado no lugar que ele não sabe qual é, de estar totalmente no escuro, que mesmo quando ele abre os olhos ele está no escuro. Então, Moisés, ele tinha esse trauma na vida dele, que quando o acham, abrem o cesto, ele está chorando. Êxodo, capítulo 3, versos de 5 a 7, diz assim, quando Moisés tem um encontro com Deus, quando Moisés vê a sarça ardente, e Moisés está ali diante da sarça, e o anjo do Senhor ali aparece para ele, Deus aparece para ele. Êxodo 3, 5, 7 diz assim, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés abriu o rosto, cobriu o rosto, pois ele teve medo de olhar para Deus. Então imagina de novo, Moisés já está aqui na casa dos 80 anos. Ele tem um encontro agora com Deus. Ele tem um encontro agora com Deus. E nesse primeiro encontro que ele tem com Deus, a primeira coisa que Moisés faz quando ele percebe que Deus está ali, a Bíblia diz que ele então cobre o rosto. O que ele faz? Ele fecha os olhos de novo. Ele não quer ver aquela situação. Ele não quer escutar aquela voz, ele não quer estar naquele lugar, ele cobre o rosto. Aí o texto explica, pois teve medo de olhar para Deus. Então o medo ele fazia parte da vida de Moisés.
Se você ainda não está convencido que Moisés teve medo, então Deus fala para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero usar você para ir lá libertar o meu povo. Mas então Moisés fica com medo, e por medo Moisés pede para Deus enviar outra pessoa, porque ele não tem condições de fazer aquilo. Por 3 vezes Deus insiste com Moisés para que ele vá, e Moisés não quer ir. Até o momento que a Bíblia diz que Deus ficou irado com Moisés. Deus ficou bravo com Moisés porque ele teve medo. Então não tenha medo do inimigo. Não tenha medo da doença. Não tenha medo do vizinho. Não tenha medo do seu patrão. Não tenha medo da morte. Porque Deus, ele o tempo todo, independente da circunstância de medo, ele está falando para a gente: olha, vocês não podem ter medo. Ele está dizendo: vocês não podem ter medo, não tenham medo. Ele dá uma ordem para a gente não ter medo. Não tenham medo. Significa, de novo, que não é uma ação espiritual. Se você quer perder o medo, não é uma ação espiritual que Deus vai colocar a mão sobre a sua cabeça, bum, você não sente mais medo. Não, eu e você que vamos ter que controlar esse medo. Sabe, eu conheci pessoas, eu atendi pessoas que elas tinham medo de passar em uma certa rua, por causa de um trauma de infância que sofreu naquela rua. E aí a primeira coisa que eu disse, eu falei: você precisa passar naquela rua novamente. Porque você precisa vencer este medo. Medo de relacionamento. Medo de se relacionar. Medo de falar com as pessoas. Medo de expor ideias. Medo de expor projetos. Medo de falar a verdade. Medo de dizer o que está sentindo. A Bíblia diz que Deus, então, ele escolhe exatamente Moisés, um medroso, para libertar milhares de pessoas. E aí eu posso aqui, talvez isso que eu vou falar agora possa soar como heresia para alguns, mas eu acho que Deus teve mais trabalho para ajudar Moisés a vencer o medo que Moisés tinha do que para libertar o povo de Israel. Talvez Deus tenha tido mais trabalho para ajudar Moisés a vencer o medo que ele tinha do que libertar o povo de Israel. E a Bíblia diz para a gente que aquilo que Deus fez, que aquilo que Deus falou para Moisés que ia fazer, aconteceu. O Êxodo 12:41 diz assim: no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, e a Bíblia diz em Êxodo 12:41 que deu certo. Então por isso que Deus fala assim para você e para mim, para não termos medo, porque Ele está falando assim: vai dar certo. Vai dar certo. Confia em Deus, porque vai dar certo. Não tenha medo, não temas. Não temas. Deus, por muitos períodos diferentes na minha vida, Ele teve que ministrar isso. Não tenha medo. Então, Deus está falando para você nesse dia de Páscoa: não tenha medo. Moisés nem sabia que ele estava prestes a viver um momento, que era o momento da Páscoa, que jamais deixaria de ser lembrado. Então, de novo eu friso para você: não tenha medo, assim como Deus prometeu, Ele fará, sendo você medroso ou não. Então, levante-se e encare o seu medo, enfrente o seu medo. Levante-se, encare o seu medo e enfrente o seu medo. Não tenha medo, assim como Deus prometeu, Ele fará. Amém? Amém? Então, você precisa vencer medo, não é Deus que vai te ajudar a vencer, você a vencer o medo. Você precisa vencer o teu medo. E Deus teve que, praga após praga, ajudar Moisés e mostrar para Moisés que Deus tinha controle sobre tudo.
Hebreus 11, 28 vai dizer assim sobre Moisés: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, chegou um momento ali que Moisés está naquela briga toda. Depois você lê a Bíblia em Êxodo até o capítulo 12, você vai ver que Moisés conta desde o nascimento de Moisés, e Moisés então ele foge do Egito, ele vai para a casa do homem que seria depois o seu sogro, se casa com Zípora, tem os filhos dele, e depois, com 80 anos, Deus chama ele para voltar, para libertar o povo. Aí entra nesse contexto que eu já falei, ele teve medo, mas aí Deus coloca Arão, o irmão dele, para ajudá-lo. Ele volta para o Egito. Então no Egito começa ali as 10 pragas do Egito, que na verdade é uma batalha entre Deus e Faraó. Não que Deus não conseguisse vencer Faraó na primeira batalha, mas é que Deus estava mostrando para Faraó que ele era mais poderoso do que todos os deuses que eles criam no Egito, porque ele era o único e verdadeiro Deus. Então Moisés, quando chega na 10ª praga, Deus fala para Moisés assim, fala para Moisés: Moisés, eu vou matar todo primogênito. Eu vou matar todo primogênito. Eu vou eliminar todo filho mais velho da família do Egito. Então Deus fala para Moisés: você pode então, por família, pegar aí um cordeiro e um cabrito. Êxodo 12, 21 diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Então Moisés teve que ali escolher um cordeiro ou um cabrito para cada família, para eles sacrificarem, ou seja, derramarem o sangue, e aquele sangue ia ser passado nas portas, e quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, o anjo destruidor, em textos que vão dizer o anjo exterminador, viesse à noite para matar os primogênitos, a hora que esse anjo visse o sangue na porta dos israelitas, por causa do sangue do cordeiro que estava na porta, a morte então não entrava naquela casa, ela passava direto, e quando ela encontrasse uma porta que não tivesse o sangue do cordeiro, então ele entrava nessa casa e ele matava o primogênito dessa família. E houve uma grande matança naquela noite, mas todos aqueles que sacrificaram e passaram o sangue do cordeiro na porta, esses ninguém sofreu nenhum tipo de perda. E aí, o que a Bíblia diz pra gente quando este evento aconteceu, de sacrificar o cordeiro, de assar e comer a carne do cordeiro, do anjo passar e matar, a Bíblia diz: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. E a Bíblia diz que esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa, ela celebra o dia da libertação do povo de Deus. A passagem do povo de Deus da escravidão para a liberdade. Isso é Páscoa. E esta é a participação de Moisés na Páscoa. De novo, Hebreus 11, 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue lá dos cordeiros de Deus, falando de Moisés, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, faça como Moisés. Faça como Moisés, vença o medo pela fé. Ele tinha medo, mas ele foi. Ele foi. O corajoso não é aquele que não sente medo. O corajoso é aquele que, mesmo sentindo medo, ele vai. Mesmo sentindo medo, ele vai. Então, Deus está autorizando você a ir. Deus está falando para você: vai, não tenha medo. Ei, não tenha medo. Eu faço questão de ler Isaías de novo.
não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? E aí, eu estou falando aqui do contexto geral porque eu quero que você entenda toda a história da Páscoa. Não dá tempo de falar tudo, mas pelo menos você vai entender o contexto de que a Páscoa, ela foi instituída lá em Moisés. Então a Páscoa é a passagem ali de libertação do povo de Israel do Egito para a terra prometida. E aí, pastor, mas por que então a gente fala de Jesus na Páscoa? Porque a Bíblia diz que foi exatamente na festa de Páscoa. Deus falou ali para Moisés, olha, para sempre agora, o povo de Israel vai comemorar a Páscoa. Para se lembrar do dia em que Deus libertou o povo de Israel, os hebreus, do Egito. Então a Páscoa ela serve para nos lembrar da libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão. Jesus, ele é sacrificado, ele é morto, exatamente no tempo, na festa de Páscoa. Por isso que agora eu vou falar de Jesus na Páscoa. Então a Bíblia diz lá em João 1,29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a primeira coisa que eu quero que você já entenda, que tudo já estava preparado por Deus, e que Deus ia usar a festa que os judeus faziam todos os anos, para sacrificar o seu cordeiro. A Bíblia diz que quando João Batista vê Jesus chegando, a João Batista, como eu já disse algumas vezes, ele não chama Jesus de Jesus, ele não chama Jesus de Filho de Deus, ele não chama Jesus de Messias, ele não chama Jesus de o Cristo, ele não chama Jesus, por exemplo, de Filho do Homem, ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Lembra? Milhares de anos antes desse momento, Moisés é instruído por Deus para que um cordeiro fosse sacrificado, e esse cordeiro tinha o sangue aspergido nas portas para que a morte não entrasse nas casas. Agora, João Batista, ele vê Jesus 3 anos antes ainda da Páscoa, ao qual Jesus seria morto. Agora João Batista, ele vê Jesus e ele já chama Jesus de Cordeiro. João Batista, quando viu Jesus, ele já entendeu. Eis aí o Cordeiro Pascual. Pascal que chama. Eis aí aquele que vai morrer em sacrifício, para que a morte não atinja o povo. Mateus 26:2 diz assim, sabeis que, Jesus falando, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Aqui eu já estou... Depois de João Batista, eu já estou praticamente 3 anos. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, 2 dias antes de Jesus morrer crucificado, ele já avisou os discípulos de que daqui a 2 dias, exatamente quando for celebrada a Páscoa, que a celebração da Páscoa ela começava já ali na sexta-feira à noite. Então ele já está falando assim, que já quando começar a celebrar a Páscoa, o Filho do Homem será entregue e crucificado. Então, primeiro, João Batista chamou Jesus já de Cordeiro de Deus, ou seja, já sabia que ele ia ser sacrificado. Segundo, Jesus diz, 2 dias antes de celebrar a Páscoa, que ele seria crucificado. E ele diz que seria crucificado exatamente, sacrificado exatamente na Páscoa. Marcos 14:1 diz assim, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa de pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo.
Então aqui outro texto está dizendo o seguinte, para você entender que toda a história já era de entendimento de Jesus, já era de entendimento de Deus. Assim como Jesus falou que daqui a 2 dias ele ia ser morto, a história também diz que 2 dias antes foi quando as pessoas tomaram uma decisão séria de matar Jesus, quando os sacerdotes, quando os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Então, enquanto eles estavam 2 dias antes da Páscoa, planejando a morte de Jesus, Jesus já estava avisando o povo aqui, o que andava com ele, olha, daqui a 2 dias eles vão me matar, eles já estão planejando. Marcos 14:12 diz assim, no primeiro dia da festa de pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. Por que Jesus foi sacrificado já no primeiro dia de festa? Porque a Bíblia diz que já era o era o costume daquele pessoal, de que no primeiro dia da festa de Páscoa, ali na sexta-feira, já tinha-se o costume de sacrificar o cordeiro pascal, para relembrar que Deus havia libertado o povo de Israel. Eu estou te ensinando sobre Páscoa. Então, no primeiro dia da festa de pães sem fermento, quando se costumava a sacrificar o cordeiro pascual. Por que Jesus morreu no primeiro dia? Porque a tradição diz que o cordeiro era sacrificado já no primeiro dia. Vocês entendem isso? Lucas 24:46 diz assim, e lhes disse, está escrito que o Cristo, Jesus está falando, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Então Jesus avisou antes de tudo acontecer, de que ele seria morto na Páscoa, de que ele ia substituir o cordeiro pascal pela vida dele. Pela vida dele. E ele está dizendo, e eu iria sofrer, e mais eu também ia morrer, porém ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Entende que tudo estava já dentro da consciência de Cristo, de Jesus Cristo. Ele não foi pego de surpresa em nada. Ele disse, já estava escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Isso já estava escrito. Atos 10:40, Lucas, ele agora cita, a este, falando de Jesus, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Então, por que nós comemoramos a ressurreição de Cristo na Páscoa? Porque foi no domingo de Páscoa, no terceiro dia, que Jesus ressuscitou. Amém? Foi neste dia, no domingo de Páscoa, que Jesus venceu a morte, que a morte foi vencida por um homem pela primeira vez. Foi neste dia que Deus nos libertou do poder da morte. É aqui que Deus nos deu a vitória completa sobre a morte. A partir desse dia, Deus ele matou o medo do homem da morte. Porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para vencer o principal medo dos homens. E qual era o principal medo dos homens? A morte. É interessante que, assim como Moisés libertou o povo do Egito lá atrás, aqui Jesus está libertando o povo não só de Roma, porque o povo de novo estava escravo. Mas ele não só libertou o povo de Roma, ele libertou também o povo do pecado. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Por isso nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa, ela não foi instituída ali quando Jesus veio. A Páscoa foi instituída lá atrás por Moisés. E a festa acontecia todos os anos no meio dos judeus. E Jesus... Nós lembramos de Jesus na Páscoa porque foi num domingo de Páscoa que Jesus ressuscitou e nos deu a vitória sobre a morte. Amém?
1 Coríntios 6,14 diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então nós comemoramos a Páscoa porque não é só o dia da ressurreição de Cristo. A Páscoa, ela simboliza também o dia da minha ressurreição e da tua ressurreição. Ah, mas como assim, pastor? Eu não morri. Não, mas você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. E agora, por causa de Jesus Cristo, Ele te ressuscitou da morte espiritual. Sabendo você agora que por causa da ressurreição de Jesus Cristo, quando nós morremos nessa terra, nós também somos ressuscitados para estar com Ele, por causa do poder dEle, porque a morte não tem mais poder sobre os filhos de Deus, assim como não tem mais poder sobre Jesus. Amém? Amém? Então não tenha medo, Jesus, Ele ressuscitou, e Jesus ressuscitou para ressuscitar você e a mim. Então a morte não pode mais nos causar apavor e nem medo, porque se confiamos em Jesus Cristo, sabemos que levantaremos, ressurgiremos no dia final. Amém? Amém? Então, Deus ressuscitou Jesus. E foi no dia de hoje, quando Jesus venceu a morte. Ele não venceu a morte só para mostrar que Ele era Deus. Ele venceu a morte para mostrar que Ele era Deus e para me ressuscitar e para te ressuscitar também. Por isso que a Bíblia ensina que nós não devemos temer mais a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Jesus venceu a morte. Ela venceu o principal medo dos homens. Eu creio que Jesus está liberando essa palavra para você, para marcar esse domingo de Páscoa como o dia em que Ele está te dizendo: eu quero usar a tua vida. E você precisa vencer o teu medo. Você precisa vencer o teu medo. E apesar de você ser medroso, talvez como Moisés, o Senhor usou Moisés e deu a vitória. Então, ainda que você tenha medo, o Senhor quer usar a tua vida e Ele quer te dar a vitória, em nome de Jesus Cristo, amém? Agora, é importante só a gente, Moisés, ele é bastante idolatrado por boa parte ou pela maioria dos judeus. E para a maioria, infelizmente, dos judeus, o Messias, Jesus, ainda não veio. Então, eles não consideram Jesus como o Messias, a maior parte dos judeus. A maior parte absoluta, infelizmente. Então, deixa eu fazer aqui uma separação entre quem é Moisés e quem é Jesus. Por que nós não confiamos em Moisés, confiamos em Jesus? Porque Moisés nos ensina a confiar em Deus, ele não nos ensina a confiar nele mesmo. A Bíblia diz então que Moisés, ele apareceu quando o povo estava escravo e libertou o povo da escravidão, instituindo a Páscoa. Jesus apareceu na Páscoa, instituída por Moisés, por Deus, no tempo de Moisés, e também no momento em que o povo de Israel novamente estava escravo. Então, Moisés, ele instituiu a Páscoa no momento em que o povo estava escravo, Deus usou Moisés, e Jesus de novo está ali prestes a ser sacrificado na Páscoa, quando o povo, de novo, de Deus, está escravizado por Roma. Lá atrás, escravizado pelo Egito, agora escravizado por Roma. Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Jesus libertou o povo da escravidão do pecado. Então, a diferença de Jesus para Moisés é astronômica. Eles são praticamente, apesar de eu querer comparar, eles são incomparáveis. Moisés conduziu o povo à terra prometida, Canaã, na terra, naquela época. Jesus conduz o povo para a nova Jerusalém que está no céu, o paraíso. Moisés sacrificou o cordeiro para a libertação da morte física. Jesus se fez cordeiro para a libertação da morte espiritual. Moisés, ele foi naquela época instruído por Deus, ele foi e sacrificou o cordeiro.
e para instituir a Páscoa. E quando ele sacrificou esse cordeiro, o sangue desse cordeiro protegeu aquela casa, aquela família. Agora, Jesus, ele não sacrificou um cordeiro, Jesus se fez cordeiro. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele se fez cordeiro, ele derramou o próprio sangue dele. Só que agora o sangue dele não precisa ser passado no umbral de porta. É um sangue tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso, que ele está disponível para todo aquele que quiser deste sangue, que crê nesse sacrifício, e que vai ser neste momento em que crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele vai receber essa marca do sangue de Cristo na vida. E por receber essa marca, então os demônios da morte, os anjos de morte, o exterminador, o destruidor não tem mais poder sobre a tua vida por causa do sangue de Cristo. Só que Moisés, ele sacrificou ali e salvou da morte física aquelas pessoas, e Deus vem te salvar para sempre da morte espiritual. Amém? Moisés libertou somente o povo hebreu. Jesus libertou toda a humanidade. Jesus libertou toda a humanidade. Aonde no mundo inteiro alguém se render a Jesus, Jesus libertará e Jesus salvará. Se alguém agora na Coreia do Norte se colocar de joelhos, Jesus salvará. Se alguém agora na China se colocar de joelhos e clamar ao Senhor, o Senhor salvará. Se alguém agora no Irã se declarar a Jesus, Jesus o salvará. Se alguém agora na Venezuela se clamar a Jesus, Jesus salvará. Se alguém agora em Cuba clamar a Jesus, Jesus salvará. Se alguém agora na Argentina clamar a Jesus, Jesus salvará. Se alguém agora estiver no lugar em que ninguém sabe aonde está, ainda que você esteja agora trancado no poço, ainda que você esteja agora trancado numa cadeia, em algum lugar deste país, em algum lugar do mundo, se essa mensagem está chegando para você, se você aí na cela se colocar de joelhos e clamar a Jesus, Jesus te salvará. Porque a morte de Jesus, quando ele se fez cordeiro, ele se fez pelo mundo inteiro. E ele não fez acepção de ninguém. Seja você negro, branco, amarelo, vermelho, ele não fez acepção de ninguém. Moisés, ele morreu e foi sepultado, porque Moisés era mortal. Jesus morreu e ressuscitou, porque Jesus é eterno. Porque Jesus é Deus. Moisés morreu, como qualquer um de nós. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou pelo próprio poder dele, o poder de Deus. Moisés, ele era filho de homens. Jesus era filho de Deus. Moisés era filho de homens. Jesus era filho de Deus. Moisés foi salvo. Jesus é a salvação. Jesus está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Jesus está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Jesus é o teu libertador para sempre. Jesus é o teu salvador para sempre. Não dê ouvidos ao que o inimigo está dizendo. Não dê ouvidos ao que os homens estão dizendo para você. Não preste atenção ao que as circunstâncias estão dizendo para você. O Senhor está falando assim, não tenha medo. Porque foi exatamente na Páscoa que o Senhor venceu o maior medo dos homens, a morte. A morte não tem mais poder sobre a minha vida. E se você crer em Jesus, a morte não tem mais poder sobre a tua vida. Apenas creia no Senhor, apenas confie no Senhor. Jesus, ele é o Cordeiro que foi sacrificado. Por isso, hoje não precisamos mais sacrificar mais nada. Porque Jesus é o nosso sacrifício. O próprio Jesus é o nosso Cordeiro. E se eu sacrificar alguma coisa hoje por causa disso, então eu estou negando que o que Jesus fez foi para sempre. Não havendo mais necessidade de nenhum sacrifício. Jesus se fez sacrifício por você.
Jesus se fez sacrifício por você. Jesus se sacrificou no teu lugar. Jesus fez o que eu não poderia fazer. Jesus fez o que você não poderia fazer. Jesus se sacrificou por nós. Jesus, ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Então eu não sei quais são os seus traumas. Eu não sei quais são os seus traumas. Eu não sei do que você morre de medo ou do que você tem medo. Eu não sei o que é que te deixa apavorado. Eu não sei por que Deus pediu para eu falar do assunto medo no meio da Páscoa. Talvez para mim mesmo. Mas eu creio que também é para você. Você ficou com medo. Sabe quando alguém vem gritando mais alto só para te deixar com medo e você ficou com medo? Não tenha medo de Satanás. A última informação que eu tenho é que Satanás está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Então não tenha medo dele. Não tenha medo dos seus demônios. Porque todos eles são obrigados a obedecer a Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o nome sobre todo nome. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a autoridade máxima no mundo espiritual, no mundo físico e em qualquer lugar que você imaginar. A Bíblia diz que Deus, ele venceu os nossos medos. O Senhor Jesus, ele espera que você vença os seus medos. As barreiras, elas vão sempre aparecer. As situações vão sempre aparecer. As ameaças vão sempre aparecer. As vozes dos outros que são contra a tua vida vão sempre aparecer. Vai ter sempre alguém gritando, você não vai conseguir. Vai ter sempre alguém gritando, você não pode fazer isso. Vai ter sempre alguém gritando, você está errado. Vai ter sempre alguém gritando, você vai morrer por causa disso. Vai ter sempre alguém gritando, você não vai chegar lá. Mas eu quero te dizer é que, se Deus falou com você, se você tem a palavra de Deus no teu coração, o Senhor está falando para você, para que você não temas. E eu quero ler novamente Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Então entenda isso. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie na segurança do braço forte do nosso Deus. Confie nos conselhos do nosso Deus. Confie na proteção que Deus nos dá. Confie que o Senhor é contigo. Então, falando hoje sobre Páscoa, e como eu disse para vocês, é Páscoa, Moisés, Jesus e ovo de chocolate. E sobre o ovo de chocolate, não faço a mínima ideia, isso não consta em palavra nenhuma de Deus, não faz parte da festa cristã e as pessoas fazem isso por engano. Ovo de chocolate não tem nada a ver com Páscoa. Bacalhau não tem nada a ver com Páscoa. Tudo isso são coisas que as pessoas inventaram. Coelho não tem nada a ver com Páscoa. Não poder comer carne vermelha não tem nada a ver com Páscoa. Não confunda tradição humana com aquilo que Deus pede para que seja feito. Há um cordeiro, sim, na Páscoa, que foi já sacrificado, que morreu por mim e por você. E esse cordeiro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus Cristo, ele é o cordeiro único, suficiente. Significa que eu não preciso mais sacrificar nenhum cordeiro para ser abençoado na Páscoa. Jesus já nos abençoou. Guarda isso no teu coração.
Jesus já nos abençoou. Se você crê em Cristo, você já é abençoado pelo sacrifício que ele fez na Páscoa. Então, sobre ovos de chocolate, eu não sei te dizer nada. Ele não tem nada a ver com a Páscoa. Amém? Amém? Então, que Deus o abençoe. Que hoje também seja simbolizado como o dia em que o Senhor declarou para você de que hoje a Páscoa é o dia da sua libertação, é o dia da visita do Senhor na tua casa, é o dia que o Senhor chega para você, é o dia que o Senhor te visita, é o dia que o Senhor se achega de forma bem íntima ao teu coração, chega bem próximo de você, é o dia que o Senhor está contigo, é o dia que o Senhor escolheu hoje para te abençoar, que essa Páscoa simbolize também a tua libertação do medo, que essa Páscoa simbolize a tua libertação da escravidão do Egito. Não deixe que nada te amedronte, não deixe que nada te deixe com medo de prosseguir. Não, o Senhor tem te levantado, o Senhor tem cuidado de você. Levanta e siga em frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, assim com esta palavra, te abençoe. Eu quero continuar aqui com as orações, pedindo aqui pela Weder e a Marcela. Eles pedem pelos pastores João e Lita, que está com Covid. Gente, chegou muitos pedidos de pessoas que estão com Covid, tá? Então, Weder e a Marcela pedem pela vida dos pastores João e Lita, que estão com Covid. Eu não tenho maiores informações. Eles também pedem por saúde, vida espiritual e saúde da mãe do Éder. Gabriel pede pelo senhor Hilton, que é o pai que está internado com Covid, pelo avô João, que também está internado e entubado, infelizmente, com Covid. O Rubens pede oração por ele mesmo, que está com Covid. Mateus está com Covid. Nelson está também com Covid. Isabela, pela mãe... Gabriela, que está com um problema gravíssimo de saúde, pela Elane, vida espiritual, saúde, vida profissional e família, da Anne, que faleceu com Covid-19, Laís Nunes, pede pela vida da Ruth, por vida espiritual. Agradecemos também pela vida da Lídia e do Isaías, né, que o filho deles, o Israel, se eu não me engano, Israel, nasceu e está bem, graças a Deus por isso. A Crisonete pede pela saúde, vida espiritual e pela tia Julita, que está com Covid. A Graziela pede pela saúde, que está com suspeita de Covid. Se eu não me engano, até da Graziela já saiu o resultado. Graças a Deus eles não estão com Covid, é só uma gripe forte. A Sandra Nascimento pede pelas duas netas que estão com doenças graves. Uma delas está na UTI do neonatal. Que Deus abençoe aí a Sandra Nascimento. Pela Nereide, pela Larissa e pela mãe da Nereide. Pela Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton. Adriana, Fernanda... Pede pela Fernanda, vida espiritual. A Jolaine, saúde pela gestação dela e vida espiritual. O Edson, causa na justiça pela vida espiritual do Emanuel. Lidiane, Isaías, Esther e Israel, que é a família que eu acabei de falar aqui, que o filho nasceu hoje, graças a Deus. Nasceu com saúde, o Israel está bem. Robson e Fernanda, vida espiritual. Família da irmã Heloísa, pela Heloísa também, a Lolo e o Benjamin. Aline, vida profissional, pela tia Rízia, que fez uma cirurgia e graças a Deus está bem. Irmão Washington, saúde e vida espiritual. Sandra pede pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Natália Hernandes, vida profissional e espiritual. A mãe está curada da Covid, graças a Deus. Heloísa, pela Patrícia Deco, família, vida espiritual. O Michel pede pela saúde, vida espiritual, profissional, acadêmica e salvação da família. Maria do Carmo pede pela Eliene, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual, restauração da família. Gabi, família, vida espiritual. Isabel Gomes, vida espiritual, família, e pelo Cláudio, vida espiritual. Esther, saúde. Peterson, família e saúde. Ronaldo, família e vida espiritual. Patrick, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Leila, vida profissional e espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Laís, saúde do pai,
e salvação dos irmãos, Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual, Ailton e Luana, vida espiritual, Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual. Deus abençoe a cada um desses pedidos de orações, que Deus esteja com vocês. Também pedimos pela família da Maria Tatiana, vida espiritual deles. Deus abençoe a família aí da Maria Tatiana, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja com vocês. Deus os abençoe e feliz Páscoa a todos. Amém.